Oba, damas e cavaleiros, aqui Gerson Tecendo Trecho. Hoje no programa Dr. Reinaldo Muzielowski, direto do Rio de Janeiro, preparador físico, fisioterapeuta com 25 anos de experiência, um especialista em biomecânica, ele prepara atletas de alto extremo para esportes radicais. Que é o que acontece no rodeio em touros, no rodeio em cavalos, no bareback, no saddle bronc, no laço, nos três tambores, enfim. Então, cowgirls e cowboys, quanto mais bem preparados, menor o risco de lesão, menor o risco de fraturas que são naturais ocorrerem durante a prática dessa modalidade que tem uma carreira muito curta. Por exemplo, com 30 anos, você está novo para a vida e velho para o touro. O corpo 100% preparado já é difícil para eles, imagine parcialmente preparado. Então preste atenção no que ele vai explicar aqui a respeito de cuidados e de técnicas profissionais de um fisioterapeuta para que você tenha sempre cautela, cuidado, precaução e assim um melhor preparo para ter desempenho profissional de sucesso, como é o papel dos grandes campeões. Várias pessoas me perguntam como que deve ser uma avaliação do pessoal que monta em touros, que faz três tambores, que faz rédea, a experiência que a gente vem tendo nesses anos aí que a gente vem acompanhando esses atletas. Então o que eu acho que seria o ideal? É uma avaliação, tipo, qual a idade desse indivíduo? Sexo, composição corporal, dimensões estruturais da estrutura e corporais. O tronco dele é mais comprido do que as pernas, e isso favorece em algumas modalidades, como dificulta em outras atividades. Ele tem o tronco maior e os braços mais longos, ou ele tem um tronco maior e um braço curto, ou vice-versa, uma perna longa e um quadril mais estreito. Tudo isso na modalidade, seja montarias de touro, seja três tambores, laço, tudo isso vai interferir, decorrente ao eixo que se faz em cima do animal. Qual é a parte metabólica dele? Ele responde bem ao estímulo anaeróbico alático, que é a explosão, que é a velocidade, ou anaeróbico lática, onde é mais lento, ou na própria anaeróbica. Qual é o sistema que ele está atual? Qual é o VO2 dele máximo hoje? Qual a capacidade máxima que ele consegue no exercício ou pro exercício? Qual é a sua capacidade vital, respiratória? Qual é a sua capacidade cardíaca? Como que é esse indivíduo? Esse indivíduo, ele masca fumo? Ele tem hábitos de beber? Como que está a parte metabólica funcional do todo e não só de um segmento, seja coração, seja a parte respiratória, seja a capacidade física dele, como que ele está no todo. E para saber do todo, eu tenho que avaliar a parte neuromuscular, força, potência, velocidade, o ambiente que ele está, qual é a altitude que ele está. Eu estou no Rio de Janeiro, então estou numa pressão baixa. Ele está em São Paulo, já muda. Ele está na Bahia, já muda. Qual é a pressão atmosférica? Tudo isso vai potencializar uma coisa e vai despotencializar outra. Então, o que a gente precisa fazer? A parte psicológica, como que está a parte psicossocial dele? Motivação, estabilidade emocional, como que ele está lidando tanto com o sucesso na competição como com o fracasso? Como que ele está conseguindo prosseguir no dia a dia de treino e na própria competição? E o comportamento dele, é um comportamento mais amigável, tranquilo, ou é mais ríspido, mais nervoso, se altera com qualquer coisa? Em qual momento a gente tem que trabalhar toda essa parte dele e com quem? Então isso é uma avaliação global, básica, que eu falo o seguinte, avaliação funcional. Aqui só está a funcionalidade dele. Podemos avaliar várias outras coisas, mas esse é o básico. Dentro desse básico, como que é o sistema global dele? Como que são os receptores? Que é boca, pé, olho, ouvido. Como que está um lado em relação ao outro? Ele tem esse equilíbrio? Como que está
a postura dele, ele tem uma assimetria ou ele está totalmente descompensado? Por quê? Eu tenho que levar algumas coisas. O olho dele, ele enxerga bem? A parte visceral, ele tem as funções dele de evacuação e micção todo dia? Quantos dias ele leva a fazer? O quanto ele consegue se alimentar ou beber água? Quais são os hábitos dele? Como que é a pisada? Como que ele pisa? Como que é o captor? Quantas cicatrizes ele tem? Como que é a parte dental dele? Ele tem um desequilíbrio de ATM? Ele tem enxaqueca? Ele tem problema de audição? Não tem? Como que está o equilíbrio dele, que pode estar vindo por uma alteração da audição? Como que é a parte oclusal dele? Como que ele morde? Como que ele mastiga? Ele mastiga dos dois lados, de um lado só? O que isso representa no desequilíbrio estrutural do indivíduo? Tendo em vista que nós sabemos que a parte da boca ela tem uma correlação com a nossa postura ortostática. Então imagine um indivíduo em desequilíbrio que a hora que ele vai fazer a sua função na montaria, ele acaba sendo beneficiado ou não por uma postura. Igual está aqui no modelo. Ele tem um desequilíbrio em relação de um lado do outro, que acaba compensando em toda a parte muscular. Então, esta avaliação ela é super importante. Por quê? Eu vou estar avaliando os desequilíbrios estruturais da própria estrutura do osso e a parte no indivíduo. Uma mão tende a ser mais comprida do que a outra, um pé tem alteração, outro pé tem outra alteração. Esse garoto aqui foi um garoto que ele veio com muita dor na lombar e o problema dele só era estrutural. Então eu gosto de pegar indivíduos jovens, igual esse indivíduo que nós temos aqui, autorizado pela mãe para fazer a divulgação da imagem. Por quê? Porque ele tinha muita dor nas costas e o problema era só esta perna aqui, ó, que ela tende a abrir porque ele teve um lado que foi e o outro ficou. E aí o pé desabou. Então a gente foi fortalecendo essa musculatura, equilibrou para que ele tivesse uma condição estrutural no desenvolvimento dele melhor do que ele veio quando sentia dor. Ele vai crescer e isso aqui tende a melhorar em um todo. E isso às vezes acaba interferindo na respiração. Imagine um indivíduo que tem que fazer a respiração dentro da atividade, uma delas é a montaria, que ele tem que respirar. Então, como que ele consegue fazer a sua respiração? Ele consegue fazer com que as costelas subam e desçam iguais, tendo em vista que você tem uma musculatura aqui, você avalia isso aqui, você tende a fortalecer com exercícios respiratórios isso aqui ou não? É super importante para quem trabalha em montarias, seja ela qual for, se é de 3 tambores, touros. A cabeça. Como que está a cabeça, que é o seu eixo central em relação ao seu corpo, que está ali numa base que se move, que é o animal embaixo. Rotação cervical, a inclinação lateral, você tem um lado que fica mais tendencioso para você ficar olhando, cabeça antero-posicionada, associada com uma hiperlordose cervical. Então, como que é a sua mobilidade de cervical? Tendo em vista que, como você está em cima de um animal, tentando se equilibrar, o seu ponto, ele vai ser importante. Quanto mais equilibrado você tiver com o seu visual, você também vai conseguir equilibrar o seu corpo. Porque um é diretamente junto com o outro. Pegando essas estruturas, como que é qual é a sua estrutura óssea de ombro? Você tem uma alteração morfológica que nasceu com você, que é do tipo 3, que pode vir ter uma síndrome de impacto, ou ele é do tipo 1,
que corre menos risco de lesão, às vezes até em uma queda que você pode cair e bater o ombro sobre o chão. Você tende a ter uma perna mais curta, e aí se você for mulher, qual que é a alteração ginecológica que você pode ter em relação a esta perna mais curta? Porque nós temos o ligamento útero-sacro, que sai do útero, envolve o útero e vai até o sacro. Isso é um esquema mais didático. Então está aqui, ligamento útero-sacro. Se você tem uma perna curta aqui, no caso deste lado, esse ligamento ele não vai estar tão estirado. Já na parte longa, ele vai estar muito estirado. No teu período menstrual, às vezes é aquela dor que você sente na lombar. Às vezes, para as meninas de 3 tambores, ou às vezes da própria montaria do dia a dia, às vezes no período menstrual sente muita dor na lombar. Com o impacto da sela aqui, isso aqui potencializa. Até às vezes uma dor na sacroilíaca, né? Que é do sacro e do ilíaco aqui. Mas está muito relacionada com este ligamento. Ou eu já peguei alguns casos onde a menopausa potencializou essa dor. Imagine andando de cavalo e potencializando, né? Então os ligamentos estão aqui, ó, tá? Isso tudo a gente tem que avaliar por uma qualidade da mulher, sendo que na parte feminina a estrutura, o quadril é mais largo. Então você tem uma parte muscular que você tem que tentar entender e tentar dar uma força a essa musculatura de assoalho pélvico e de musculatura que está em volta dessa estrutura mais forte do que muitas vezes no homem, onde é mais curto, mais fino, onde a musculatura ela consegue ter um impacto de força maior. Por isso que muitas vezes a mulher tem mais mobilidade do que o homem, porque ela tem uma estrutura diferente. Imagine, tanto para um lado como para o outro, se você tem uma perna mais longa ou mais curta, ou um próprio desequilíbrio muscular, que é da estrutura. E aí a gente precisa entender o todo para tentar dar uma qualidade, muitas vezes, de uma lesão ou de uma dor. E no período menstrual da mulher, a gente pegar e saber trabalhar nas fases do treinamento em todos os períodos. Eu libero mais estrogênio, então eu estou mais propensa a ter lesão nesse período, e o que eu posso fazer de treinamento? Então, cada fase do período, eu posso aumentar ou diminuir o treinamento. Período menstrual sempre o quê? É ruim, então treinamento fraco. Pós-ovulatório, muito bom, treinamento médio. Ovulatório é onde a mulher consegue dar o melhor momento de treino, onde você pode treinar. E o pós-menstrual, que é um momento fértil, né? Onde toda a parte hormonal vai estar propensa para você dar um estímulo melhor. Então, às vezes, está em uma competição no período menstrual, não se cobre tanto e tente se alimentar melhor e não se estressar tanto, porque você já tem uma parte fisiológica desequilibrando totalmente. Então fica aí uma dica para as mulheres. E o período menstrual é você acompanhar. Então o que eu tenho que fazer no período menstrual? Está com menos disposição, exercícios mais leves. Estrogênio, né? Então você pode aumentar. Invista no fortalecimento muscular. Estrogênio está muito alto, pico no 11º dia ao 12º dia. Então aumente isso aqui. Ovulatório, período fértil. Aproveite mais ainda, que você vai estar em toda a potência. Quando você chega aqui no 16º dia, até o que acontece? O progesterona está mais alto. Nessa fase, o catabolismo muscular utiliza a gordura. Né? Evite atividades submáximas e a recuperação muscular. Por quê? Você está catabolizando, você está perdendo muita musculatura. Né? Então você está fazendo não mal para o seu organismo, mas dependendo como você se alimenta e você tem o repouso, você vai estar perdendo performance. E nesse período de perder performance, você pode estar perdendo por um desequilíbrio de estrutura
e não da própria performance. Às vezes você tem uma alteração no pé que não deixa você melhorar a tua performance, seja para você apertar mais o animal ou para você fazer um movimento onde o animal precisa de comando através dos movimentos da sua perna. Eu posso ter um varo dinâmico que vai estar mais na sua estrutura de joelho ou um valgo dinâmico, onde vai estar também entre o seu joelho e sua pelve. Só que eu tenho musculatura que sai do meu diafragma e vai até meu pé. Como eu tenho uma alteração interna ligada ao órgão que vai até a minha cervical. Então não é só a estrutura de osso, eu tenho estrutura de tecido, de músculo, mas eu também tenho ligação com parte interna, com vísceras, e tudo isso aqui está interligado. Como que eu devo avaliar? Externamente ou internamente? Você deve entender quem é o indivíduo, entendendo quem é o indivíduo, qual é a modalidade que ele faz, qual a idade que ele está, e qual é o nível de performance que ele tem. É um iniciante? É um avançado? E em qual momento da vida ele está? Por que eu sempre falo dos joelhos? Porque tanto na montaria de touros, na montaria de cavalo, na três tambores, seja o que for, vocês usam muito o joelho e muito o quadril. Então é uma coisa que eu venho observando nesta modalidade decorrente o esforço que vocês fazem. Seja na montaria, toda hora você está subindo no cavalo, então toda hora você está usando a mesma perna para subir, para fazer força. Como que está aí seu joelho e como que ele é? Como que você precisa fazer de esforço, o quanto você precisa fazer de esforço para subir no cavalo? E como você está subindo? Com o pé reto, com o pé para fora, com o pé mais para frente, com o pé mais para trás? Como que é esta mecânica sua? Tudo isso pode ser direcionado a uma lesão no joelho, a um desconforto. Alterações comuns. O que é o ângulo que é aumentado? É isso aqui. Você tem um ponto aqui, onde é a incisura e a musculatura. A tua patela vai para um lado ou vai para o outro. E às vezes você tem essa alteração aqui. Uma perna abre mais do que a outra. Isso é bom ou ruim? Vamos ter que avaliar e ver de quem que é. Rotação interna de fêmur. É como que o teu fêmur está dentro do seu acetábulo. Ele pode ser assim, ele pode ser assim, ele pode ser mais... Como que está essa angulação? E qual é a tendência de ter? Aqui ela tem uma coxa vara. Mas para esta pessoa que está aqui na foto, todo mundo é assim? Não, a gente tem que avaliar. Quanto maior a avaliação e a precisão, melhor será o seu desempenho atlético. Como aqui. Se eu tenho um pé com a base alta, eu também tenho uma postura alterada, que muda quando eu mudo o meu pé. Então, para cá é uma coisa, para lá é outra. O meu ombro vai estar anterior, minha crista ilíaca posterior, eu posso ter um pé de um lado assim, e eu posso ter um pé do outro lado assim. Então, uma crista ilíaca vai ficar para cá, o ombro para lá, e do outro jeito vai estar ao contrário. E aí você precisa equilibrar os dois lados, pegando a tendência do indivíduo. O que eu devo fazer com este indivíduo? O que ele come? Como que é desde a boca até o final? O que ele relata de desconforto alimentar? Do que ele come? Todo dia ele vai no banheiro e o que ele come? Isso está fazendo com que ele se torne um atleta melhor ou pior, decorrente à parte alimentar. Ele vai no banheiro todo dia, ele tem dificuldade de ir no banheiro pela posição que ele senta no vaso ou porque ele tem um desequilíbrio da biose. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de ir no banheiro não porque ele tem um desequilíbrio, mas sim porque ele não consegue fazer a angulação.
Ele fazendo angulação, ele melhora isso tudo. Ele melhorando isso tudo, ele melhora a sua condição de performance. Como que tá os metais pesados dele? Ele usa muito, fuma, pessoal que trabalha, né, no agro, usa muito produto de manutenção de lavoura, de gado, como que é o dia a dia dele, sente dor de cabeça, tem dificuldade de memória, mercúrio. Então, o que ele usa de mercúrio, né? Lâmpada, o próprio agrotóxico novamente, tem sintomas de depressão e outras coisas. Arsênico, mesma coisa, né? Perfume, o agrotóxico, então tem várias, e aí tem queda de cabelo, tem alterações, então fumaça de indústria, o próprio cigarro, alumínio são as panelas, estruturas de metais, luvas, tinta de cabelo. Então, como que está tudo isso aqui em um atleta, seja ele do sexo masculino ou feminino? O que a gente pode fazer para melhorar esse desequilíbrio interno? Como que está a parte de fígado dele? Ele toma muita medicação? Hoje nós vivemos um momento onde a gente está ou no sintético ou no energético. Só que seja no sintético ou no energético, a gente vai potencializar o desequilíbrio do fígado. Né? Hoje a dengue vem aumentando, né? Em pleno 2024 aí, ela vem crescendo. Muita gente vem tirando a vesícula biliar, ninguém sabe dizer a causa, mas o índice de retirada de vesícula 2022/2023 aumentou demais. Hoje, nossos alimentos eles estão sobrecarregados. Cigarro é um hábito que vinha diminuindo e voltou a aumentar, principalmente com o cigarro eletrônico. Bebida, depois de um período, ela voltou a aumentar novamente, né? E a própria medicação. Então, como que anda seu fígado? Qual é o exame que você fez de TGO, TGP, para você analisar como que está seu fígado, tendo em vista que o seu fígado vai fazer a sua recuperação muscular de um treino, de uma competição, vai ajudar você a estar melhor na sua performance. Novamente, como que você faz os exercícios respiratórios, você treina ou não? Isso aqui, ele é importante para a mobilidade de toda a parte visceral. Então não adianta eu cuidar do todo se eu não estou cuidando da minha parte visceral. Quanto maior, imagine aquela estrutura aqui, em volta, e a víscera está aqui dentro. Quanto maior mobilidade eu tenho dessa estrutura, maior mobilidade eu tenho da minha parte visceral. Então tudo melhora porque nós somos pressóricos. E isso fica a minha dica. Como nós somos pressóricos, o que a gente precisa? A gente precisa que o nosso sistema ele esteja em equilíbrio. Se eu tenho uma coisa que desequilibra, vai desequilibrar todo o resto. O meu muito obrigado, espero que essas informações venham complementar ou colaborar com o treinamento de vocês diário. Nosso agradecimento a você que é profissional de montarias em touros, montarias em cavalos, profissional, enfim, de esportes equestres, esportes rurais, as profissionais dos 3 tambores, as cowgirls do Three Barrel Racing, as chamadas lá no México de parrileras. Muito obrigado a todos os que nos acompanham por aqui e o agradecimento especial ao Dr. Reinaldo Musialowski, que deu informações essenciais e fundamentais, instruindo bull riders, horse riders, enfim, profissionais que montam em touros e que levam também a vida em cima dos cavalos. Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Austrália e mundo afora. Inscreva-se no canal Gerson Tecendo Trecho. Obrigado por nos acompanhar. Sai de pé que touro não tem ré.